Nos bastidores do futebol paulista, um escândalo de proporções gigantescas acaba de explodir, revelando as entranhas de uma negociação falha e uma traição que deixou o Morumbi em chamas. Se você acha que o futebol se resolve apenas dentro das quatro linhas, prepare-se, porque a verdade sobre o caso Alisson e a postura do Corinthians é muito mais suja e complexa do que você imagina. O Lupa Tricolor mergulhou fundo nos detalhes para mostrar como o desrespeito à instituição e a total falta de fluxo de caixa do rival geraram um caos que atinge diretamente o patrimônio do São Paulo Futebol Clube. O choque que paralisou a diretoria nesta manhã não foi um simples boato de rede social ou uma especulação de transferência. Foi a confirmação de que um jogador do São Paulo, um atleta com contrato vigente, cujos salários são rigorosamente pagos pelo tricolor, teve a audácia de aparecer no centro de treinamento do rival antes mesmo de qualquer desfecho jurídico. Alisson, um meio-campista que por muito tempo ostentou a titularidade e a confiança da comissão técnica, desrespeitou abertamente o clube que ainda o sustenta. O sentimento que ecoa nos corredores do Morumbi é um só: ele nos traiu. E essa traição não é apenas esportiva, é profissional e ética. Mas para entender o tamanho desse absurdo, precisamos olhar para o que está por trás da farsa dessa negociação. O Lupa Tricolor apurou que, embora existisse um desejo mútuo entre atleta e o clube de Itaquera, o Corinthians agiu de forma amadora, ou pior, de forma deliberadamente enganosa. As conversas estavam em estágio avançado, mas no futebol profissional, avançado não significa concluído. Existe um abismo entre o interesse e a assinatura de um contrato, e esse abismo é preenchido pelo dinheiro. O acordo previa que o Corinthians deveria pagar ao São Paulo a quantia de R$ 1 milhão à vista, referente à taxa de empréstimo, além de um compromisso de mais R$ 500 mil para o segundo semestre de 2026. No entanto, o que o torcedor não sabia é que o rival não depositou um único centavo. Mesmo sem honrar o compromisso financeiro básico, o Corinthians abriu as portas de seu CT para um jogador que ainda pertence legalmente ao São Paulo. Essa atitude fere não apenas os manuais de boas práticas entre clubes, mas expõe uma tentativa de forçar uma saída sem contrapartida imediata. É a política do fato consumado. Coloca-se o jogador lá dentro, cria-se o mal-estar definitivo no clube de origem e espera-se que, pela pressão, o São Paulo aceite liberar o atleta mesmo sem as garantias de pagamento. A crise financeira do Corinthians é o pano de fundo dessa vergonha administrativa. Com dificuldades severas em seu fluxo de caixa, o rival não conseguiu efetuar o pagamento do primeiro R$ 1 milhão. É um sintoma claro de um clube que tenta operar no mercado sem ter liquidez, utilizando a imagem e o desejo dos atletas como escudo para sua incapacidade bancária. Alisson, ao se prestar a esse papel, ignorou a ética profissional e a falta de garantias, agindo como se já estivesse livre, enquanto o São Paulo era feito de refém dessa negociação fantasma. Como um jogador profissional, assessorado por empresários que conhecem as leis da FIFA e da CBF, se permite ser flagrado no CT de um rival sem que o distrato com seu atual clube tenha sido sequer assinado? Isso nos leva a uma descoberta ainda mais profunda sobre a gestão de nossos clubes. Alisson foi afastado do elenco do São Paulo não apenas pela sua presença física no CT vizinho, mas pela quebra irreversível de confiança e pelo dano de imagem causado ao tricolor. O São Paulo se viu diante de uma traição dupla, a do atleta, que forçou uma saída de forma antiética e prematura, e a do Corinthians, que expôs uma gestão de pagamentos falha, incapaz de honrar um compromisso de empréstimo que, para padrões de Série A, é considerado baixo. O resultado desse imbróglio é desastroso para todos os lados, exceto para quem busca a verdade nua e crua. Temos agora um jogador encostado, um prejuízo técnico para o elenco e a prova cabal de que a falta de transparência e o calote continuam sendo ferramentas políticas no futebol brasileiro. O que acontece fora de campo, nas salas de reunião e nos fluxos de caixa é o que decide o futuro do time. O caso Alisson é o exemplo perfeito de como a gestão temerária de um lado e a deslealdade do outro podem prejudicar um patrimônio milionário.
O São Paulo agora precisa decidir se mantém o atleta afastado, sangrando financeiramente com um salário de um jogador que não quer estar lá, ou se cede à pressão de um rival que não tem crédito na praça. A indignação da torcida é legítima, pois o que está em jogo não é apenas um meio-campista, mas a dignidade e o respeito à camisa tricolor. Até quando veremos clubes tentando contratar jogadores no grito, sem ter o dinheiro em conta? Até quando atletas serão influenciados a quebrar códigos de conduta elementares para satisfazer interesses de empresários e de diretorias rivais? O Lupa Tricolor continuará em cima dessa história, monitorando cada movimentação desse processo, porque a opacidade da gestão do futebol é o que permite que escândalos como esse aconteçam. A verdade é que o silêncio do Corinthians sobre o pagamento irritou o São Paulo a um ponto sem volta, e quem paga o pato no fim das contas é o futebol brasileiro, que se vê cada vez mais mergulhado em negociações obscuras e comportamentos de várzea em níveis profissionais. O que você acha dessa traição e da inação do Corinthians? O São Paulo deve processar o atleta ou aceitar o parcelamento do rival? Deixe seu comentário e compartilhe essa bomba. No Lupa Tricolor, a gente não aceita o discurso oficial, a gente revela o que eles querem esconder.